Bom dia para você, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. O Senhor me despertou com uma palavra no meu coração para me entregar para você neste momento, não é? Aqui é bem cedo mesmo. O sol está querendo sair. Louvado seja Deus e Deus quer falar com você neste momento. Então eu peço a você que preste atenção que Deus tem para te dizer e logo após eu quero estar orando pela sua vida. Fica aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, eu vou ler o versículo 2 e o versículo 3. Essa passagem aqui, esses dois versículos, eles falam sobre os escolhidos de Deus, sobre aqueles a quem Deus escolhe. Então, essa passagem aqui fala exatamente sobre Jesus Cristo. O profeta Isaías estava profetizando sobre o Senhor. E Jesus estou falando era, porque o profeta Isaías profetizou bem lá no passado, antes de Jesus vir. Jesus já era uma escolha de Deus e o profeta Isaías já determinava ali, já mostrava a vida daqueles que são escolhidos por Deus, o que acontece, qual a trajetória da vida daqueles em que Deus escolhe. E aqui tem algumas características que você logo percebe que você que está me ouvindo aí é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Então, vejamos aqui, vamos ler aqui o que ele falou sobre Jesus, sobre esse escolhido de Deus. Isaías 53, versículo 2 e o versículo 3 diz o seguinte: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha só. Aqui são algumas características daqueles a quem Deus escolhe. E Jesus aqui, um escolhido de Deus entre os escolhidos, ele é, mas eu estou falando da época, o principal escolhido de Deus para principiar um novo tempo na terra. E aqui a palavra do Senhor nos mostra as características daquele a quem Deus escolhe, sabe? Ele não tem uma beleza em que agrade as pessoas. Ou seja, eu não estou falando aqui de ser bonito ou feio, sabe? Ele não era agradável aos homens. Ele não era agradável aos homens. Você observa na história de Davi. Davi não era agradável, não havia uma beleza nele para que ele fosse convidado sequer para poder almoçar em sua própria casa. Ele não era sequer bem-vindo dentro da sua casa. Então Davi não foi convidado para almoçar, não havia beleza nele para que o convidassem. Ele era desprezado. A vida de Davi também figura ali
a vida do Messias, de um escolhido. E o Davi, ele era desprezado também, rejeitado. A palavra diz aqui que Jesus era como de quem aqueles a quem a pessoa esconde o rosto, sabe? Quando alguém vê e vira a cara, olha para o outro lado, finge que não viu, vai passando por você, finge que não te vê, finge que não te conheceu, sabe quem você é, mas não quer cumprimentá-lo, não quer cumprimentá-la. Então Jesus era assim como de quem alguém se vira o rosto quando vê. Ele está conversando com alguém, finge não te ver, você vai passando e continua falando como se você fosse transparente e não conhecesse. Então é como alguém de quem se esconde o rosto. Eles preferiam não olhar, não havia uma beleza nele. E aconteceu assim com Davi, não foi sequer convidado para almoçar na sua própria casa, em um almoço muito importante. E como eu falei aqui, não está falando da beleza física, porque você vai ver a história de Davi, todos os irmãos dele eram belos, bonitos, mas quando a Bíblia diz que Davi entra, a Bíblia descreve ele como um homem de boa aparência e de belos olhos, sabe? Ele era bonito sim, o Davi, mas ele não tinha uma beleza que fizesse convidá-lo para o almoço. Entenda? Ou seja, o pessoal rejeitava ele, ele era um rejeitado. Como Jesus também foi rejeitado por muitos ali, muitos o rejeitaram, muitos o perseguiram, muitos o desprezaram. É assim também na sua vida, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Então você não entende às vezes porque é rejeitado, porque é ignorado, porque não é convidado, sabe? Mas isso tudo dura-se um tempo, não é eterno, não é eterno. Tem a duração de um tempo, porque na vida de Davi, ele tornou-se rei, e então depois ele passou a ser convidado para os banquetes mais especiais e os almoços mais especiais que existia em Jerusalém, não só em sua casa. E também Jesus foi exaltado por Deus, não é? Foi desprezado, mas foi exaltado por Deus, de maneira que, na exaltação de Jesus, todos agora o convidam para estar com ele. Todos querem ele por perto. Deus é quem exalta os seus escolhidos. Eles não precisam se aparecer, é Deus quem os faz aparecer, é Deus quem os faz crescer, é Deus quem o faz notório e ser querido no tempo certo. Então, não precisamos nos atribular porque somos desprezados por A, B ou C. Precisamos apenas saber que o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas, está cuidando de mim e está cuidando de você. Então Jesus passou por isso que você passa hoje. Davi passou por isso. Todos aqueles que são escolhidos de Deus passam por isso. José, etc. E outros tantos que foram desprezados, foram expulsos até, não é? De determinados lugares, porque as pessoas não o aceitavam ali, porque eles eram escolhidos. E Deus às vezes permite que pessoas não te aceitem em determinados lugares, que te ignorem. Tudo isso faz parte da vida dos escolhidos. Ser desprezado, ser ignorado, ser cancelado, ser bloqueado, ser rejeitado, ser julgado, apontado, caluniado. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso está com as mãos sobre você. A boa mão de Deus sempre foi com Jesus, com Davi, com José, esteve com todos eles.
e não os desprezou, e no devido tempo o Senhor os abençoou como Deus queria e mostrou para todos que eles eram escolha de Deus. Você é uma escolha de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida. Então por isso passa por dores, sofrimentos, rejeições, algumas angústias e tristezas. Isso não determina o lugar em que você vai chegar. A vitória em que Deus vai te dar, isso não determina o momento, não determina a sua história. Alguma trajetória ruim não determina o fim da sua história. Deus vai te exaltar. Deus exaltou a Jesus, está escrito na Bíblia. Nós conhecemos a história de Davi também, que Deus o exaltou, como também a José do Egito e outros tantos, porque Deus os escolheu. E você é a escolha de Deus, e Deus vai exaltar você, independente do que os homens achem, sabe? Deus muda, Deus transforma as coisas. Deus transforma as coisas. Quem não é querido hoje, querida hoje, amanhã é muito querido. Deus faz milagres e maravilhas. Quem é rejeitado hoje, amanhã é escolhido, escolhida, sabe? Quem não é bem-vindo hoje, amanhã é bem-vindo, é bem-vinda, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então eu já quero estar orando por você, escolhido, escolhida de Deus, filho e filha do Senhor que está aí. O Senhor tem um amor especial por você. E quando Ele permite que os homens te rejeitem, te ignorem, o Senhor está mais pertinho ainda de você, te abraçando. Quero orar por você agora e pela sua casa. Vamos orar comigo em nome de Jesus. Por nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu estou aqui orando com o teu filho, com a tua filha, Senhor, por ele e por ela, e pela casa dele e dela. Meu Pai, o Senhor abençoou Davi e toda a sua casa, abençoou José e toda a sua casa, Senhor, Noé e sua casa, Abraão e sua casa, sua família. Eu te peço, abençoa o teu servo, Senhor, e tua serva, e a família dele e dela, Senhor. Vem exaltar o teu filho. Sim, transformar esse estado momentâneo, Senhor, de desprezo, Senhor. Muda o cativeiro, assim como tirou José, Senhor, daquele cativeiro e mudou as vestes. Muda as vestes dele e dela nesse momento. Eu te peço vestes novas, Senhor. Vestes de alegria, Senhor. Vestes, Senhor, de honra. Dá a eles vestes agora espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Vestes de honra, de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Que a vida dele e dela seja transformada a ponto, Senhor, de afetar toda a família positivamente, Senhor. Que toda família possa ser, Senhor, em nome de Jesus, tocada, Senhor, iluminada pela luz do Senhor que vem sobre ele, sobre ela, em nome de Jesus, e que toda treva venha dissipar, Senhor, da vida dele e dela, e da vida desta família completa, em nome de Jesus. Amém. E você aí pode dizer amém, que a vitória é certa. Em nome de Jesus, a vitória é sua. Em nome de Jesus, você é escolha de Deus, é alvo de Deus para bênçãos dos céus vir sobre a sua vida. E você vai reter todas essas bênçãos na sua vida. Elas não vão sair daí, ficarão com você para sempre. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se você não é inscrito ainda neste canal, eu te convido a se inscrever e deixar o seu like positivo também, compartilhando esse vídeo com mais alguém que você queira ver Deus abençoar, Deus entrar na vida com providência, com mudança, com restauração. Mande esse vídeo para alguém, você vai ver
a vida dessa pessoa mudar, porque